Olá, caros telespectadores. Bem-vindos à segunda parte das entrevistas dedicadas a Israel. O tema de hoje é Israel e as Nações. E eu estou mais uma vez com o profeta Cacu Filipe. Israel e as Nações. זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות זכויות בתוך העמים. ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית וקיבוץ גלויות. תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה. תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל. Bom dia, profeta Cacu. Bom dia, senhora. O tema de hoje é Israel e as Nações. Mas antes disso, eu tenho uma preocupação. Você diz que a Bíblia é um livro de história. Deste modo, o que diz sobre o seu lado profético? Apesar do seu lado profético, a Bíblia permanece um livro de história. E eu ainda gostaria de dizer que a Bíblia nunca contribuiu para a salvação de nenhum homem desde a fundação do mundo. E se a Bíblia existisse no tempo de Moisés, nem todos os judeus sairiam do Egito. E eu gostaria de dizer que a Bíblia existiu no tempo de Noé. Mas Deus não permitiu que a Bíblia atravessasse o dilúvio. A Bíblia nunca contribuiu para a salvação de nenhum homem. E alguém que diz: a Bíblia é meu absoluto, é um demônio. Alguém que diz: eu amo a Bíblia. Eu posso ser salvo por seguir o que a Bíblia diz. E por viver bem, ele é um demônio. Também é a mesma coisa com o Talmud. Alguém que diz que o Talmud é um livro secreto é um demônio. A única coisa que salva é um profeta vivo. E o profeta vivo nem precisa de uma Bíblia. Deus nem precisa de uma Bíblia para salvar pessoas. É isto. Na sua geração, o que você tem que procurar não é uma boa igreja, não é uma boa Bíblia, mas o profeta vivo do seu tempo. É tudo. Profeta, depois da entrevista sobre Israel e América, temos tido muitas reações, especialmente reações dos judeus. Os seus comentários sempre foram contra Israel. Senhora, ponha em mente, todavia, que eu amo Israel, e o amor por Israel sempre estará gravado no meu coração. Mas o que eu vejo lá no Oriente não é Israel. E aqueles que eu vejo na Europa e América, todos aqueles, não são judeus. E eu gostaria de dizer que Israel é uma rainha, com as morais de uma prostituta. É pela Bíblia que nós conhecemos Israel hoje. É por Deus que nós conhecemos Israel hoje. Mas que lugar Israel dá a Deus na sua vida? Quando os líderes de Israel falam diante da comunidade internacional, tudo o que vemos, que lugar Israel dá a Deus? Israel é uma prostituta. E uma grande prostituta esconderá sua aparência diante dos seus amantes. E Israel faz o que as nações da terra fazem. Israel quer assemelhar-se às nações. Primeiramente, Israel foi dirigida por um profeta, Samuel. E Israel quis assemelhar-se às nações. E Deus permitiu aquilo. Em vez de ser dirigida por Deus, Israel quis ser dirigida por um rei. E aquilo era uma vontade dada por Deus. Deus não quis aquilo, mas Deus não força ninguém. E nós vemos hoje que Israel agora procura assemelhar-se às nações. E Israel acabou de assemelhar-se às nações perfeitamente. Deus não pode aceitar aquilo, mas ele soltou, é tudo. Profeta Cacu, se você ama Israel como você diz, o que Israel deve fazer? Senhora, é muito simples. Israel deve simplesmente permanecer com Deus só.
Porque Deus escolheu-a dentre as nações. Eu sou um profeta. Eu não posso ser amigo de um líder católico, protestante, evangélico ou branamista. Eu sou um profeta. Parte de Deus. Eu devo permanecer na solidão e silêncio com Deus. E é tudo o que Deus pede a Israel, de tempo imemorial. Deus nunca quis que Israel tivesse relações com outras nações. Deus disse a Israel: Eu envio-te para uma terra que não conheces, mas quando fores estabelecida nesta terra, tu não farás alianças com as nações à volta. E o que Deus disse vários milhares de anos atrás ainda é válido até hoje enquanto eu falo a você. Israel não tem o direito de fazer alianças com algumas nações, de ter embaixadas aqui e acolá, relações diplomáticas e assim por diante. Israel não tem este direito. Deus não deu este direito a Israel. É por isso que Deus colocou Israel no meio das nações árabes. Deus colocou as nações árabes à volta de Israel, para dizer a Israel: Tu não tens o direito de ter relações com outras nações, porque você é minha parte. Israel deve entender e aceitar isso. Mesmo se isso não agradaria a outras nações. Mesmo se isso não agradaria a América ou França. Mas isso é o que Deus exige de Israel, e Israel deve simplesmente obedecer. Porque Deus não segue Israel na sua prostituição. Deus solta-o. Deus observa. Mas Deus não segue Israel. Deus não aceita Israel assim. Isso é o que você tem que entender. E Israel não deve procurar agradar ninguém. Se o Papa for para Israel, Israel não deve reservar um acolhimento especial para o Papa. Eu sou um profeta. Eu não tenho o direito de estar em um encontro político. Meu país teve muitos presidentes, mas eu não conheço a residência de um presidente. Eu nunca falei com um presidente. E eu não procuro falar com um presidente. Ou comer à mesa de um presidente. Eu não posso fazer isso. Hoje, domingo de manhã, 25 de outubro de 2015, é dia das eleições no meu país, mas eu estou aqui. Porque eu sou parte de Deus. E isso é o que você tem que pôr em mente. Está bem, profeta. Como estamos a falar de Israel, o que você diz sobre os judeus da Etiópia? Obviamente, há judeus na Etiópia. E isto é o que os cristãos não entendem. Quando eu digo que Jesus Cristo e os seus apóstolos nunca pregaram para os homens das nações, as pessoas perguntam-me do exemplo do eunuco etíope. O eunuco etíope era um judeu falacha. Você vê? Quando Filipe pregava para aquele eunuco etíope, em Atos 8, era para um judeu que lhe pregava. Agora, quando eu venho para a sua pergunta, eu gostaria de dizer que Haile Selassie é o do 125º sucessor de Menelik, que era o filho de Salomão e da rainha de Sebá. Mas em 1974, Deus colocou um fim àquele dinasta, aquele reino dos filhos de Salomão na Etiópia. Deus colocou um fim àquilo. Por quê? Porque os judeus agora devem regressar para Israel. Isso é o que aconteceu. E desde então, nós vimos algumas operações. Operação Moisés, pela qual os judeus da Etiópia saíram em massa para Israel. Operação Josué, pela qual os judeus da Etiópia saíram em massa para Israel. E a maior operação, Operação Salomão, em que milhares e milhares de judeus retornaram para Israel em menos de 2 dias. Havia 35 aviões que fizeram 41 voos entre a Etiópia e Israel. Porque aquelas pessoas são judeus. E eu quero que você note algo. Enquanto eu falo sobre aqueles judeus na Europa e na América, que não querem regressar para Israel, e pessoas chamam-me de um antissemítico, porque eu digo isso. Mas olha para aqueles judeus da Etiópia. Alguém pode acusar a pobreza. Mas o eunuco etíope que foi adorar em Jerusalém
não era pobre. Mas o coração deste eunuco estava ligado a Israel. E ele foi adorar em Israel. Em 1948, quando os judeus tinham que regressar para Israel, os bisnetos deste eunuco etíope já estão em Israel enquanto eu falo. Isso é, o que é um judeu? E dizer a você para regressar a Israel não é ser antissemita. É isto, senhora. Profeta, você diz que você não é contra Israel, mas os seus comentários são contra Israel. Senhora, os meus comentários não são contra Israel. Se você pensa que os meus comentários são contra Israel, então, é Deus que é contra Israel. Porque em 24 de abril de 1993, este Deus que apareceu a mim, deu-me as palavras que eu pronuncio hoje. Você vê? E se não tinha sido por Deus, nós não conheceríamos Israel hoje. Isto é o que eu quero que você ponha em mente. Hoje, no mundo inteiro, seja na Europa, em América, em África, milhares de pessoas, cada ano, vão em peregrinações para Israel. Mas por que elas não vão em peregrinações nos outros países, como Síria, Iraque e assim por diante? Porque é em Israel. É a Bíblia. A Bíblia mostrou que Israel é o povo de Deus. Mas Israel, para não entristecer pessoas, seus amantes, por causa da sua prostituição, nunca mostrou aquilo publicamente. Você vê, os muçulmanos não fazem isso, os árabes não fazem isso, mas Israel diante da comunidade internacional, Israel nem mostra, nem pronuncia o nome de Deus diante da comunidade internacional. Israel não quer incomodar os seus amantes. Mas foi Deus quem tornou você conhecida. Sem Deus, Israel não é melhor que a Jordânia, Síria, ou qualquer outro país árabe. É por Deus, foi pela Bíblia que fez Israel conhecida dentre as nações. Senão, o que Israel traz às outras nações? O que Israel traz? Nada. Mas é pela Bíblia. E se a Bíblia torna você conhecida, você tem que ser grato. Os judeus têm que ser gratos. E se eles não sabem, e alguém faz recordar isso a eles, eles simplesmente têm que ser humildes. Os judeus têm que ser humildes. Foi Deus quem fez vocês conhecidos à humanidade. E vocês têm que ser gratos a Deus. É isto. Mas, profeta, é dito que a salvação vem dos judeus, e que é através dos judeus que as nações têm recebido a salvação. Senhora, é por Deus que as nações têm recebido a salvação, não pelos judeus. Um judeu não é mais espiritual que você. E Israel sempre tem sido rebelde. É simplesmente uma nação rebelde. Profeta, embora muita gente discorde com você na Europa, na América, em África, eles sempre pensam que você é um profeta. Será que os judeus aceitarão você como um profeta? Senhora, não é um judeu que tem que dizer que eu sou um profeta ou não. Antes de um judeu dizer que eu sou um profeta, os judeus reconheceram quantos profetas. Quem cerrou Isaías em pedaços? Quem crucificou o Senhor Jesus Cristo? Os judeus são exatamente tão pagãos quanto a vocês. Eu digo isto. Quando chega a Deus, um judeu não é um homem especial. Mas quando chega a inteligência, um judeu é um homem especial. Assim como Albert Einstein. Isso é como o Islã. Quando falamos de terrorismo, um muçulmano é um homem especial. Com o exemplo de Maomé e Bin Laden. Quando falamos de terrorismo, um muçulmano é um homem especial. Quando falamos de dinheiro e bancos, um judeu é um homem especial. Com o exemplo dos Rockefellers e dos Rothschild. Mas quando chega a Deus, um judeu é exatamente tão pagão quanto a você. E hoje, eles carregam o Talmud, que é um livro diabólico, porque foi escrito por rabinos. A palavra de Deus não vem através de um rabino. A palavra de Deus não vem através de um sacerdote. Mas a palavra de Deus vem a um profeta. Moisés é um profeta. Isaías é um profeta. Jeremias é um profeta. A palavra de Deus vem unicamente ao profeta. E o Talmud
foi escrito por rabinos judeus, segundo a inteligência humana. O Talmud é um livro diabólico que deve ser simplesmente queimado. E eu já o queimei. Profeta Cacu, é verdade que há alguns judeus falsos assim como quando eles saíram do Egito, mas aqui é diferente. Eles já conhecem Deus, eles conhecem a lei e eles praticam-na. Há até judeus muito piedosos. Deste modo, para você, Illinois são judeus. Illinois conhecem Deus? Os Haredim conhecem Deus, segundo você? Os Hassidim conhecem Deus, mas porque eles por conseguinte estão divididos. Assim como vocês têm católicos, protestantes, evangélicos, batistas e assim por diante, os judeus são tão divididos quanto a vocês. Os judeus são tão pagãos quanto a vocês. O paganismo que você vê no cristianismo, o mesmo paganismo está no judaísmo. Os judeus são tão pagãos quanto a vocês. Alguém não é um judeu pelo seu vestuário, ou pela trança do seu cabelo, pela sua barba, ou pela sua língua, só porque fala hebreu. Um lobo não pode se tornar um cordeiro porque ele quer. Portanto, um francês não pode se tornar um judeu. Você é um judeu pelo sangue e pela semente. E você sente isto. Como eu disse a você, sobre o exemplo do eunuco etíope, em Atos 8, este eunuco tinha uma semente. E ele subiu para Jerusalém. Profundamente dentro dele, alguma coisa chamou-lhe lá. E é isto. Mas agora, vejam os judeus em América e na Europa. Não há nada naqueles pretensos judeus. E quando eles vão para Israel, eles ainda guardam os mesmos hábitos e práticas da Europa e América. Para mim, eles são porcos que vêm da Europa e América. E um porco nunca pode crescer lá. É por isso que aqueles pretensos judeus que vêm da Europa e América não conseguem produzir frutos de um judeu verdadeiro, embora eles estejam na terra de Israel. Um porco nunca pode crescer lá. É por isso que a minha oração sempre tem sido: ó Deus, quando é que você atacará este Israel que os meus olhos veem? Quando é que você purificará esta terra de Israel daqueles lobos e porcos de América e da Europa? Isto sempre foi a minha oração. Porque os homens que eu vejo lá em Israel não são os judeus de quem a Bíblia fala. Minha oração é que Deus trará alguma punição maior que os foguetes palestinos. Para mim, Deus pronunciou o julgamento. E Israel deve simplesmente receber a punição. Israel estará em desolação. Israel simplesmente receberá a punição. Israel é como um leão. Mas Israel cairá como uma presa fraca. Eu sempre tenho dito que Israel é a majestosa leoa de Deus. Mas se você, Israel, você seguir os caminhos de Adonai, seu Deus, então saiba que Deus fez as nações para servirem você. Mas se você não obedecer a Deus e você quer assemelhar-se às nações, então saiba que Deus criou e fez estas nações para o seu julgamento. E é isso que você tem que pôr em mente. Eu vejo punição e julgamento sobre Israel. Desta vez, Israel será apanhada por surpresa. E as nações à volta já não temerão Israel. Os árabes já não temerão Israel. E Israel pedirá ajuda. E os seus amantes lamentarão. E por todo o mundo, vocês verão igrejas orando por Israel. Aqueles que não reconheceram o dia da sua visitação, eles orarão para a obscena prostituta Israel. Mas aqueles que receberam o profeta do seu tempo, não orarão. Eles saberão que é a mão de Deus. Porque quando os árabes atacarão Israel, e Israel estará em desolação, e que haverá tristeza, os amantes de Israel lamentarão. Os anjos gritarão de alegria no céu, porque Deus enviou seu julgamento sobre a terra.
Deus vai atacar Israel. Deus trará julgamentos sobre Israel. E as nações em volta já não temerão Israel. E pessoas questionar-se-ão: mas onde estava o Mossad? Onde estava o serviço secreto israelita? Onde estavam as pessoas fortes que ensinaram técnicas de segurança às nações? Pessoas estarão em espanto absoluto. E as igrejas orarão. As igrejas jejuarão por Israel. As igrejas jejuarão para uma prostituta. Israel é uma prostituta. Você vê? Os judeus que estão lá estão debaixo da maldição de Deus. Deus não pode fazer você conhecida para o mundo inteiro. Você vê, e você estará envergonhada por até pronunciar o nome de Deus diante da comunidade internacional. Isto é mal. Israel é maldosa. E é isto. Ponha isto em mente. Deus perturbará Israel, e Israel estará em desolação. E as nações chorarão por Israel. Esqueça-se sobre o que a Bíblia disse, o que tal profeta disse, e assim por diante. O profeta vivo do seu tempo, de hoje, diz que Deus atacará. Deus perturbará Israel. Você verá isso. Você vê? As nações atacarão Israel. As nações em volta, os árabes regozijarão. Mas os amantes de Israel, com quem Israel cometeu a sua prostituição, chorarão e lamentarão. E é isso que acontecerá. Porque o profeta Cacuflip disse: Profeta, é dessa maneira que você ora por Israel para ela se afastar do mal? sim, senhora. Eu oro por Israel. Eu oro por Israel. E eu oro para que Deus fortaleça os palestinos. Deus dê força aos palestinos. Eu oro para que Deus fortaleça Irão, a Síria. Eu oro para que Deus fortaleça os libaneses. Eu oro para que Deus dê mais força aos inimigos de Israel, para perturbarem a paz de Israel e a paz dos seus amantes. Minha oração sempre tem sido: onde estão os cavalos velozes de Lebanon? Onde estão os cavalos velozes dos árabes? Deus perturbará Israel, e os seus amantes lamentarão. E é por isso que também Deus quebrará as relações entre América e Israel, entre a Europa e Israel. Porque Israel é uma prostituta. Agora, se você pode observar alguma coisa, logo que os judeus regressaram para sua pátria, Israel tornou-se um membro do Conselho Europeu. Israel, que está na Ásia, quer ser um membro do Conselho Europeu. Israel, que está na Ásia, quer ser um membro da União Africana. Em África. Isso é extraordinário. É espantoso. Que prostituição! A prostituição de Israel excede a prostituição de qualquer outra nação, desde a fundação do mundo. Aqueles judeus estão até fora de si. Quando deixamos o campo de dinheiro e bancos, um judeu é como uma pessoa louca. Eles estão fora das suas cabeças. Você vê? Uma prostituta permanece no seu lugar, e os amantes vêm a ela. Mas aqui, é Israel que prostitui-se e entrega-se aos seus amantes. Israel está morrendo para o pecado. E isso é simplesmente espantoso. Isto espanta-me. Você vê? Mas Deus, o Todo-Poderoso, agirá. Deus é paciente. Deus está observando, mas Deus agirá no seu tempo. Profeta, assim Israel não pode ter relações diplomáticas com outros países? Israel não pode ter relações diplomáticas com outros países. Israel não tem o direito de ter embaixadas em outros países. Isto é anticristo. Isto é diabólico. Eu sou um profeta. Por conseguinte, eu sou parte de Deus dentre os homens. Deste modo,
Eu não posso ter o líder católico, protestante, evangélico, ou branamista, ou muçulmano, e outros, como um amigo. Porque eu sou parte de Deus. E Deus não pode ter companheirismo com aquelas pessoas. Deste modo, o meu povo também é parte de Deus sobre a terra. Deste modo, eu vejo as igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas em volta de mim como árabes. Os católicos, protestantes, ou os evangélicos e os branamistas, eu vejo eles como sírios, jordanenses, iraquianos, paquistaneses, e assim por diante. Eles são árabes, em volta de nós. Quando Deus está na terra, isso é o que Deus faz. Agora, Israel deve considerar a sua posição. Porque Deus a colocou no meio das nações árabes. É porque Deus não quer que Israel tenha relações com outras nações. Deus não quer aquilo. Deus não quer que Israel tenha relações diplomáticas com uma outra nação. Se Israel devia ter uma relação com uma nação, aquela devia ser as nações árabes. Mas aqueles franceses que você vê, seja na França, Alemanha, Espanha, todos aqueles países, na história de Israel, eles poderiam ser comparados com os Jebusitas, os Girgazitas, Evitas, com os Hititas e assim por diante. Israel não pode ter relações com aquelas nações. Deus disse a Israel que quando você for estabelecida na terra que eu dou a você, você não fará alianças nenhuma com as nações em volta. Os seus deuses serão uma armadilha para você. O que isto significa? Isto significa que Israel deve considerar os católicos, os protestantes, os evangélicos e os branamistas de altares de demônios. E Israel não pode receber o Papa da Roma em Israel, em Jerusalém, e dar-lhe um acolhimento especial. É diabólico. É simplesmente diabólico. Profeta, as nações com que Israel tem relações diplomáticas são nações cristãs, por exemplo, América e França. Sim, mas o que você chama nações cristãs, Deus considera-os como nações árabes em volta de Israel. E Billy Graham e Tommy Osborne são como Yasser Arafat e Mahmoud Abbas. Todas essas nações que você vê são as nações em volta de Israel que lutaram contra Israel no passado, quando ela saía do Egito. E os seus altares hoje são chamados católicos, protestantes, e assim por diante, altares pagãos cristianizados. Não há nações cristãs. Quando uma nação é cristã, aquela nação é dirigida por Deus. Eu disse a você que no princípio, Deus quis ser o líder da sua nação, Israel. Quando Israel saiu do Egito, era o profeta Moisés que dirigiu Israel, e assim era Deus que dirigiu Israel por intermédio de Moisés. Mas Israel quis assemelhar-se às outras nações, e Israel pediu por um rei. Hoje, é a mesma coisa. Israel quer assemelhar-se às outras nações. E Israel pediu para ser como as outras nações. E Israel acabou de assemelhar-se às outras nações. Israel tem embaixadas. Israel tem um ministério dos negócios estrangeiros. Israel abandonou a mão de Deus. E isto é simplesmente triste. E é por isso que, hoje, você vê, por exemplo, que o grito do muezzin é proibido na Europa. Mas em Israel, em Jerusalém, é o grito do muezzin que desperta os judeus, em vez do cantar do galo. É o grito do muezzin que desperta os judeus. Isto é, porque Israel abandonou a mão de Deus. O facto
de ser acordado pelo grito do muezzin. Não é um bom sinal para Jerusalém. E eu gostaria de dizer a você que, mesmo na minha aldeia, não é o grito do muezzin que me desperta. Ponha isso em mente. Profeta, um cristão pode dizer o que você diz? Mesmo Balaão não ousou falar contra Israel. E profetas da Bíblia como Zacarias mostraram uma outra posição para o futuro de Israel. De qualquer modo é Israel. Sim, senhora. Quando você fala de Balaão, assim para diante, e assim por diante, não é o que eu digo, que é mal. Mas é Israel que é maldosa. Depois de 2000 anos de deportação, é isso que devemos ver lá na Ásia. Quantas deportações deve haver para nós vermos o verdadeiro Israel de que a Bíblia relata? Israel deve receber quantos profetas israelitas para ser ensinada por Deus? Para mim, eu já não procuro Sodoma e Gomorra em um outro lugar, mas em Israel. O Israel que nós temos agora é o tipo perfeito de Sodoma e Gomorra. O Israel que nós temos agora é o tipo perfeito do Egito. Todos os deuses do mundo, os católicos, os protestantes, os evangélicos, todos aqueles vão peregrinar em Israel. Você vê? E hoje, quando alguém vai peregrinar em Israel, é exatamente como no tempo de Lote e Abraão. Alguém iria peregrinar em Sodoma e Gomorra. É exatamente como no tempo de Jonas. Alguém iria peregrinar em Nínive. É exatamente a mesma posição hoje. Quando alguém vai peregrinar em Israel. E quando ele visita Jerusalém. Jerusalém não tem nada espiritual hoje. Aqueles que vão para lá e regressam mentem a vocês. Você vê? Israel é somente Israel. Quando Deus está em Israel. Quando um profeta está em Israel, fora disso, Israel é tão pagão como os libaneses, os paquistaneses, os sírios. Todos aqueles que você vê em volta de Israel. Israel é nada sem um profeta. E também dentre as nações. Deus sempre conduziu seu povo por um profeta. Quando não há um verdadeiro profeta numa terra, você não pode chamar aquela terra santa. Portanto, nós não podemos dizer que Israel é uma terra santa. Isso não é possível. Uma montanha santa. Quando Deus desce sobre aquela montanha, quando um verdadeiro profeta de Deus está naquela montanha. Fora disso, nenhuma montanha é santa. Somente Deus é santo. E quando Deus está numa terra, aquela terra é santa. Numa nação, aquela nação é santa. Em uma tal cidade, aquela cidade é santa. E é isto. Fora disso, os judeus que você vê lá em Israel também são pagãos. E eles provam-no todos os dias, aos olhos do mundo. Para mim, um judeu é nada para mim. E Israel cheira tão mal quanto a qualquer nação da terra. É isto. É dito em Zacarias que as nações virão contra Israel, mas Israel vencê-los-á. Isso é o que Zacarias disse. Mas hoje, você deve ouvir somente o que o profeta Cacu Filipe diz a você. Para mim, Jerusalém é o vale dos profetas, e não é a imagem que Jerusalém deve apresentar aos olhos do mundo inteiro. É por isso que Jerusalém será perturbada. Aqueles judeus serão perturbados. Israel tornou-se uma besta forte, uma besta voadora, mas a sua força será apanhando dela, as suas asas serão quebradas. Israel estará sem poder. Você vê, Israel será julgada, Israel será atacada. E os árabes se regozijarão e abraçar-se-ão uns aos outros. Porque Israel é digna daquilo. E aquilo acontecerá. Os seus olhos vê-lo-ão. Profeta, terá mesmo um Israel segundo a sua vontade? Senhora, haverá um Israel, mas agora não. Israel levantar-se-á de novo. Mas quando Deus fala de um Israel que levantar-se-á de novo, Deus vê os seus filhos. Mas ponha em mente que Israel sempre estará naquele paganismo, porque Israel não dá ouvidos aos profetas.
Você vê, Israel não reconhece um profeta. Se eu sou um verdadeiro profeta, não é um judeu que deve dizê-lo. Porque um judeu não sabe o que um verdadeiro profeta é. Você vê? Eu seria importante, e eles escutariam se eu lhes mostrasse algumas técnicas de Wall Street, técnicas de bancos, e assim por diante. Mas um judeu sabe nada de Deus. Deste modo, você tem que saber que haverá um Israel segundo a vontade de Deus, mas aquilo será aos olhos de Deus somente. Mas aquele mundo pagão que você vê ali, sempre permanecerá. E quando Elias e Moisés aparecerem, eles sempre estarão lá, movendo as suas cabeças de trás para diante. Eles são demônios, eles são filhos do diabo. Para mim, eles são porcos da América e Europa, e eles sempre permanecerão porcos. É isto. Profeta Kaku, estamos no fim desta entrevista. Algumas últimas palavras. Senhora, para mim, hoje, o poder de Satanás deslocou-se da Roma para Israel. E Sodoma e Gomorra, hoje, é Israel. É Jerusalém. E se no passado, os filhos do diabo iam peregrinar em Sodoma e Gomorra, hoje, aqueles mesmos filhos do diabo vão peregrinar em Israel. É a mesma coisa. Desde 1948, o poder de Satanás, a cidade de Satanás, a autoridade de Satanás, deslocou-se do Vaticano para Jerusalém, e mesmo o Papa também vai peregrinar em Jerusalém. E ele é acolhido. E hoje, se vocês forem peregrinar em Israel, será como se vocês fossem peregrinar no Egito, no tempo dos faraós, para prestarem homenagem aos deuses de Egito. E isso é o que vocês devem pôr em mente. Isso é o que o profeta do seu tempo diz. É isto. Obrigada, profeta Kaku Felipe, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, senhora. Obrigada a caros telespectadores por ter assistido a este programa. Nós estávamos com o profeta Kaku Felipe. O tema foi Israel e as Nações. Vocês podem tomar a sua própria conclusão. Quanto a mim, nos encontraremos mais uma vez brevemente para a última parte das entrevistas dedicadas a Israel. Até a próxima. את מגילת היסוד של מדינת ישראל, אשר אושרה בקריאה ראשונה על ידי מועצת העם. בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים, והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע, שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית. מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה, חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהיאחז במולדתם העתיקה. ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים, וחלוצים, מעפילים ומדינים הפריחו נשמות, החיו שפתם העברית, בנו כפרים וערים, והקימו יישוב גדל והולך